Olá, pessoal! Como vão os estudos? Prontos para mais uma aula? A aula de hoje será de linguagens, códigos e suas tecnologias. E vamos trabalhar a habilidade de relacionar um texto em língua estrangeira moderna, as estruturas linguísticas, sua função e seu uso social. Vamos também reconhecer a importância da produção cultural em língua estrangeira moderna como representação da diversidade cultural e linguística. Boa aula! Olá, pessoal! Meu nome é Verônica Campos, eu estou aqui para trabalharmos as habilidades 7 e 8 da prova de inglês do Enem. Vamos ver como é que eu posso ajudá-los. A habilidade 7 relaciona um texto, procura relacionar um texto em língua estrangeira moderna às estruturas linguísticas, sua função e seu uso social. Quer dizer, é a função social que o texto vai ter. A habilidade 8 é reconhecer a importância da produção cultural em uma língua estrangeira moderna como representação da diversidade cultural e linguística. Vamos à seguinte situação. Suponhamos que você se deparou com um diálogo e no diálogo temos a seguinte frase: I think she has skeletons in the closet. A tendência do aluno é tentar entender primeiro palavra por palavra para depois chegar ao entendimento da frase como um todo. Então nós temos aqui skeletons, esqueletos, e armário. Só que não faz o menor sentido. Eu acho que tem esqueletos no armário. O que é ter esqueletos no armário? Na verdade, isso é uma expressão idiomática da língua que tem um significado que não pode ser entendido pelas palavras isoladas. Em alguns momentos, você vai precisar estudar algumas expressões para que você não caia em nenhuma armadilha. Alguém tem uma ideia de o que significa to have skeletons in the closet? Bem, to have skeletons in the closet, to have a shameful or embarrassing secret that should be kept secret. Na verdade, é quando você tem algo a esconder, algo embaraçoso. Se você tiver inserido num contexto, é bem provável que você consiga entender o significado. Mas se a frase estiver solta, como nós apresentamos, você vai precisar conhecer. Faz parte da cultura, está inserido na cultura do conhecimento da língua. Bem, esse item que a gente vai trabalhar agora foi um item apresentado no Enem 2010, o item 95. Primeiro é interessante a forma como o texto é apresentado, a diagramação do texto. Nós encontramos ali um telefone celular e vários textos, algumas setas que vão compor algumas dicas das instruções, eles vão relatar algumas instruções do celular. Primeira coisa que chama a atenção é o título. This gadget is everything I have ever wanted. Quando eu leio esse título, qual é a expectativa que eu crio? Que, na verdade, o autor vai relatar algumas coisas que faz com que o celular seja algo que ele sempre desejou. Então, vamos pegar como primeiro exemplo aqui essa primeira parte. Telephone so that annoying callers can bother me at any time. Primeira coisa importante é o uso de duas palavras que não têm sentido positivo. Annoying callers não são as pessoas, seus amigos, pessoas legais que vão te ligar. São pessoas chatas que vão ligar para te aborrecer. To bother at any time. Vamos passar para uma outra? Temos aqui, word processing software so that my unfinished work is always with me. Observando aqui o prefixo negativo, então você tem um software de processamento de palavras que vai te lembrar o tempo todo que existe uma tarefa que não foi terminada, que não foi cumprida. Algo desagradável ter essa lembrança. Temos mais uma parte aqui interessante, white earpiece, são os fones de ouvido, são brancos, so that I look like an idiot. Agora o aluno já começa a perceber que a intenção do autor não é falar das maravilhas do celular. E se ele ainda tiver alguma dúvida, essa parte do texto não deixa sombra de dúvida de que ele está sendo irônico. Observe. Compact and stylish design, which gives me a deep sense of inner well-being.
Quer dizer, o design é compacto e estiloso e me dá um senso profundo de bem-estar. Olha a palavra deep aqui, né? Bem enfático. Então, qual é a expectativa que é quebrada? Na verdade, faz parte da questão, faz parte da habilidade do aluno perceber que ele está usando a ironia, sendo sarcástico, para cumprir a sua função social. Na verdade, todos esses aparelhos novos, que nos dão, né, um acervo de tanta tecnologia, têm as suas coisas que não são tão boas. Então, vamos ler o início da questão? Os aparelhos eletrônicos contam com um número cada vez maior de recursos. O autor do desenho detalha os diferentes acessórios e características de um celular. Então, lendo a questão, a gente já sabe que toda aquela diagramação são os detalhes, né, que ele vai dar das características do celular. Aí vem agora a parte importante. A julgar pela maneira como ele descreve, o que ele está fazendo? Ele prefere os aparelhos celulares com flip? Nada. Inclusive, quem volta ao texto percebe que ele disse que o flip é sempre usado para que você tenha algo pronto para quebrar. Ele apresenta uma opinião sarcástica, olha aqui a ideia da ironia, do sarcasmo, com relação aos aparelhos celulares repletos de recursos adicionais. Importante, em nenhum momento do texto ele diz, eu estou sendo irônico, eu estou sendo sarcástico. Mas é através da mensagem do texto que ele cumpre a função social. Tudo bem? Bem, agora vamos a uma propaganda. A propaganda usa a imagem verbal e a imagem não verbal. A imagem não verbal é uma imagem chocante, que é o propósito da propaganda. É uma propaganda contra a violência, contra bullying, e ela teria um outro sentido, a mensagem ficaria muito mais amena, se ela só tivesse a mensagem verbal. Quando a propaganda atrela a imagem de dois jovens que são conhecidos, principalmente do público, ele está dando maior credibilidade, os meninos dão maior credibilidade à propaganda. São dois gêmeos conhecidos, John e Edward, fizeram parte de um show de talentos chamado The X Factor, e eles são conhecidos como Jedward, os gêmeos Jedward. Ao somar imagem não verbal, os meninos machucados, com a imagem verbal, o que está escrito, é lógico que a propaganda se compõe. Agora vamos ver o que é importante. Imagine if every child knew that nothing can ever happen that can't be fixed by someone who cares. O verbo care é um verbo muito importante aqui, porque ele vai fechar a ideia da mensagem verbal. Então, imagine se todas as crianças soubessem que nada pode acontecer que não possa ser consertada por alguém que se importe. Por alguém que se importe com quem? Por alguém que se importe com elas, com as crianças. Então, se eu estou dizendo que a mensagem decifrada aqui é, olha, você tem a quem recorrer. Existem pessoas que podem te ajudar. Se a mensagem é de dois jovens machucados, atrelada à ideia de que você tem quem pode te ajudar, fica fácil perceber que o público-alvo não são os pais. Não são os pais que precisam de ajuda. A criança tem a quem recorrer. Então, a opção correta são crianças vítimas de violência física. Tudo bem? Bem, nesse próximo texto, é um texto simples, cumpre aí um papel social importante. Mesmo que a gente não saiba nada do que está escrito em inglês, tem ali a mensagem não verbal. Sempre que eu vejo um cartaz com um cão feroz, o cão ali não está rindo, não é bonzinho, ele é um cão feroz, geralmente onde isso fica fixado? Qual é a utilização? Qual é o propósito de usar a imagem de um cão feroz, geralmente em propriedade? Então vamos lá. I can make it to the fence in 2.80 seconds. Can you? Bem, a palavra fence aqui vai ser importante, mas ela não é decisiva para que o aluno possa acertar a questão.
Então, o que ele diz é, eu consigo chegar a cerca em 2,8 segundos. Você pode? Isso aqui é um verbo modal, bem conhecido. Os modais é um ponto bem inicial do estudo de inglês. Quando eu coloco um aviso desse, qual é o propósito? Fica fácil, mesmo para quem não sabe todas as palavras em inglês, que o cão é utilizado para desencorajar invasões. Bom? Bem, nosso último texto, a nossa última questão, trabalha com uma caricatura. Bem, e a primeira palavra, logo a primeira parte do texto mencionada, é o Woody Allen. Então, repete a caricatura aí, só para reforçar a imagem aí do nosso cineasta. Woody Allen, o autor começa o texto falando que ele é uma pessoa muito supersticiosa. Então ele diz, Woody Allen cuts his banana into 7 slices each morning. Qual é a superstição dele? Toda manhã ele corta a banana em 7 pedaços. Então isso é uma superstição. 6 slices or 8 and something bad might happen. Para ele, se ele cortar em 6 ou em 8, alguma coisa ruim pode acontecer. I know it would be total coincidence if I didn't slice it into 7 pieces and my family were killed in a fire. He says, I understand that there could be no correlation, but you know, the guilt would be too much for me to bear. So it's easier for me to cut the stupid banana. Então ele deixa claro que é lógico que ele acha que é uma besteira, pode não fazer sentido nenhum. Ele inclusive levanta uma situação hipotética, mas e se a minha família fosse morta, se a minha família morresse em um incêndio e eu não tivesse naquele dia cortado a banana em 7 pedaços, seria uma culpa, não é? Aqui a palavra guilt, bem interessante para a gente, seria uma culpa muito grande para eu suportar. Observe o infinitivo, a partícula do infinitivo não é urso, não é? Aqui é o verbo to bear, que é suportar. Então, já que ele acha, é melhor prevenir do que remediar. Na próxima parte do texto, é que vem um momento em que o aluno precisa ficar atento ao marcador de discurso despite. É ele que vai fornecer elementos para que você chegue na opção correta. Entre parênteses, nós temos uma outra superstição de Woody Allen, que ele evita cortar o cabelo enquanto ele estiver filmando, né, um filme, mas ele diz, despite the odd superstition. Odd é estranho, bizarro, muito usado em inglês também, a palavra weird. Quando ele diz, apesar da superstição, o que esse marcador de discurso está me sinalizando? Já que ele é um marcador de contraste, que agora vai aparecer uma ideia contrária. Então, apesar de ser supersticioso, já relatamos as superstições dele no texto, os seus filmes, Allen has devoted his career to making films that consistently assert the randomness of life. Então, o que ele vai dizer agora é algo que não é supersticioso. Quer dizer, ele não relata em seus filmes as superstições que ele carrega na vida. Por isso é interessante observar que os alunos geralmente ficariam em dúvida entre a letra B e a letra D. Na letra D, diz que eles refletem as crendices e superstições de Woody Allen. Quer dizer, o texto afirma... O que o texto afirma sobre os filmes? O aluno que não prestar atenção ao marcador de contraste poderia achar que o filme, na verdade, repete essa crendice. Se ele prestou atenção ao marcador, ele vai ver que, ao contrário da vida real, os filmes de Woody Allen reafirmam o caráter aleatório da vida. Randomness of life. Mesmo que você não saiba antecipadamente que randomness significa aleatório, você pode ver pelo contexto e olhando as opções. Tá bom? Obrigada pela atenção. Para desenvolver melhor essas habilidades, consulte a ficha de estudo número 6. Bom estudo e até a próxima aula!